Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina. Vamos falar deste domingo horroroso que foi do São Paulo ontem, só pela misericórdia. Esperamos que a cota de sofrimento já tenha sido preenchida, que o resto do ano seja um pouquinho melhor. Afinal, não só empatamos na estreia do Paulistão contra o Ituano, que colocou um ônibus na frente do gol, né, como diriam os ingleses, né, park that bus, como diriam os britânicos, colocaram um ônibus na frente do gol para não sofrer nenhum gol. Também fomos eliminados na Copinha por 3-1 para o América. O São Paulo até tentou alguma coisinha no segundo tempo, mas eu senti um time ainda em desenvolvimento. Tudo bem que tinha muitos jogadores que já até estão no profissional, como o Thalys Costa, Pablo Maia, que poderiam estar disputando essa Copinha, mas esses meninos têm que se desenvolver. Eu não vou ficar aqui malhando, ficando metendo pau em jogador de Copinha, porque na Copinha é o tempo deles errarem e evoluírem. Esperamos que ano que vem façam um campeonato um pouquinho melhor, mas que já tem jogadores ali que a gente enxerga um potencial, como o Negruti e o Thales Vander, por exemplo, além do goleiro Leandro, que apesar de não ter ido bem contra o América, como todo mundo, né? Acho que ele merece mais tempo de desenvolvimento e a gente tem que ficar de olho nesse menino pro futuro. Tem que olhar pro futuro pra esses meninos, não tem que fazer cobrança agora. Talvez na Copinha do ano que vem, cobrar uma campanha melhor. Lembrando que o time do ano passado, acho que a maioria não disputou a Copinha, talvez o Pedrinho e um ou outro. Tivemos a estreia de Neverton, enfim, não vou ficar aqui malhando os moleques da Copinha que foram mal. Agora, os profissionais que empataram 0-0 contra o Ituano, que inclusive receberam vaias, que a gente também vai falar sobre as vaias, esse sim a gente tem que já dar aquela cornetada, já cobrar, já criticar, obviamente sem já mandar todo mundo embora, sem querer falar esse Pedrinho já é enganação, fulano já não sei o quê, até porque vamos lembrar que a nossa expectativa, por exemplo, no Wellington Rato era baixa. E o cara fez pra mim uma excelente estreia, uma ótima estreia, né? Ele individualmente conseguiu se destacar, mesmo com o time não indo tão bem. Mas antes, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e também deixar o seu like, deixar o seu gostei, você que tá sempre aqui. E você também, que é novo, você faz as duas coisas, ativa o sininho, ativa tudo, fique ligado sempre para quando sair um vídeo ou lives do canal, né? Eu tento estabelecer esse horário aí das 10 da manhã e das 18h30 para as nossas lives, eu acho que vocês estão gostando desse padrãozinho. Rapaziada, vamos começar. Vamos começar como um bom fofoqueiro aqui e falar da cornetada que a namorada do Pedrinho deu no Rogério Ceni. Ela postou nos stories dela, vai estar aí na tela para vocês. O time tava melhor antes, né? Antes de mexer o time tava fazendo alguma coisa, né? Tá o print aí na tela para vocês, talvez eu não esteja falando as aspas corretas dela. Ela apagou rapidamente o post que ela fez nos stories. Lembrando, antes dela ser namorada do Pedrinho, ela já era torcedora do São Paulo, então as duas coisas agora estão ligadas, mas pelo fato do Pedrinho, namorado dela, pessoa com que ela se relaciona, estar jogando e ela fazer fazer uma postagem dessa, pega mal. Foi a mulher do Denis 2.0, que ela ainda apagou, foi mais discreta na época. Quem se lembra aí da polêmica da mulher do Denis falando que o Rogério era fominha, não deixava ele jogar nenhuma, né? Até porque ele era um péssimo goleiro, ainda bem que o Rogério não deixava ele jogar, né, minha querida? Então, a namorada aí do Pedrinho deu essa bola fora, por mais que alguns concordem com ela, talvez não deveria ter feito uma outra alteração. Eu não entendi, por exemplo, a entrada do Juan ali pela ponta esquerda, não foi tão bem, mas eu não tô aqui dando razão pra namorada do Pedrinho. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente, como torcedor que não tem vínculo algum pessoal, familiar, de relacionamento com esses jogadores, a gente pode falar o que a gente quiser. Você tem ou não o seu canal na arquibancada, você tem o direito de se manifestar. A pessoa que tem ligação com o atleta, empresário de atleta, mãe de atleta, namorada de atleta, mulher de atleta, filho de atleta, não pode fazer esse tipo de coisa. Não pega bem, isso aí ela tem que ser assessorado, o pessoal do Pedrinho precisa falar com ela, minha querida, segura a emoção, se você tomar uma taça de vinho a mais, você não pega no celular, né, ou suquinho da confusão, o que for, dá uma segurada, por mais que a gente queira concordar com ela. Esse tipo de coisa pega mal dentro de um grupo de atletas, pega mal dentro de um grupo de futebol. Então, deu essa bola fora, vamos torcer pra isso aí também. Que a imprensa não fique hoje repercutindo só isso, porque pra mim, como eu falei, o Wellington Rato fez uma boa estreia. A nossa defesa, tudo bem que era o Ituano do outro lado, mas eu senti muita firmeza em Arboleda, Ferrarese. O Pablo Maia, eu achei que participando do ataque ele até ajudou mais do que na defesa em si. Até porque era o Ituano, não ia exigir muito do Pablo Maia, mas quando ele foi exigido, eu achei que ele pegou fofo. Ele não tava aquele Pablo Maia do começo do Paulistão do ano passado, não. Não sei se esse negócio de melhor volante sub-20 do mundo já mexeu com a cabeça dele. Espero que não. Espero que só tenha sido
um começo ruim aí de ano para ele, pro Luciano. O Rodrigo Nestor, para mim, jogou 25 minutos bons do primeiro tempo, depois desapareceu. O restante da partida desapareceu, como sempre, né? Um brilharecozinho e depois some o Rodrigo Nestor. Uma pena, porque eu acho que ele tem talento, mas não evolui de jeito nenhum. Parece que ele tá travado ainda no começo dele. Mas sobre a namorada do Pedrinho é isso. Ela postou isso, já apagou, não vi se ela já se desculpou ou não. Esse tipo de coisa é só não se repetir, é só não acontecer de novo. Pode pegar mal, talvez o Pedrinho fale, minha namorada falou uma besteira, desculpa. Tudo bem que quem entrou foi o Juan da base, que também não é um jogador ainda com muita panca, então talvez não dê um problema muito grande, mas se fosse, por exemplo, um outro cobrão do elenco, imagina, sai o Pedrinho, entra o Luciano, ela dá uma dessa, isso aí ia dar uma treta muito maior, se é um Luciano, se é um Caleri, se é um jogador já consagrado, como é o Juan, que ainda tá buscando o seu espaço, talvez não dê tanto problema. Eu digo dentro do grupo, tá? Porque eu sei que muita gente da imprensa vai ficar martelando nisso. Agora, outra coisa que gerou uma polêmica aí nesse empate frustrante do São Paulo de 0-0 na estreia contra o Ituano foi a questão do time ser vaiado no apito final. Quer dizer, o time é apoiado do minuto 0 ao minuto 98, que foram 8 minutos de acréscimo, se eu não estiver enganado, ao minuto 98 minutos, fora os acréscimos também do primeiro tempo, que acho que foram 2 ou 3, não lembro, 5, sei lá. Fica o tempo inteiro apoiando. Esperou. Quando acaba o jogo, começam as vaias, começa a cobrança. Ai, não pode. Claro que pode. Assim, eu vou confessar pra vocês. Eu, pessoalmente, se eu estivesse no Morumbi, como quando eu vou, eu não tenho esse hábito nem em empates frustrantes, nem em derrota vaiar. A última vez que eu vaiei alguém, a última vez que eu vaiei o time no estádio foi num São Paulo e Goiás, que o São Paulo perdeu de 3-0 em casa para 25 mil pessoas. Era o time do Osório. Aquele time do Osório devia estar totalmente desfigurado e o Pato como figura principal do ataque que não produziu nada. Pode só pesquisar aí, foi no Campeonato Brasileiro de 2015 que o São Paulo perdeu de 3-0 pro Goiás. Foi a última vez que eu fui ao estádio e que eu senti a necessidade de vaiar. Foi acho que minha única derrota, inclusive no Morumbi. Mas como eu sempre falo, existem derrotas e derrotas. Quando o seu time toma 3 do Goiás em casa, com todo respeito ao Goiás, mas alguma coisa o São Paulo fez de errado aquele dia, você não concorda? Então, pra mim, mereceu as vaias. Eu tava puto com o Alexandre Pato, rasguei minha mão de bater lá no negócio, mas enfim, não tô falando aqui que isso é o certo. Eu não vaiaria. Eu não vaio hoje em dia, porque eu tenho a percepção de que se a gente for contra, se a gente for de frente com o time não ao lado, a tendência é piorar. Só que a torcida não vaiou durante o jogo. A torcida não ficou pegando no pé de jogador nenhum. Vaiou o resultado ao apito final. E a falta de futebol no segundo tempo. Porque se o São Paulo mete bola na trave e o goleiro sai como o melhor em campo, iria ter um misto de vaias e aplausos. Alguns iam aplaudir, o time tentou, os caras deram uma sorte, gol anulado pelo VAR. E não foi o caso. O segundo tempo foi um nojo, foi ridículo. Tudo bem, é o primeiro jogo do campeonato? Concordo, vamos ter paciência, vamos olhar contra a Ferroviária, mas não venham com o discurso de que o time está em reconstrução. Não, a gente está num segundo ano de trabalho. Se fosse o time do Rogério do ano passado, o Rogério começando um novo trabalho, foi até o que eu adotei aqui no canal. Gente, vamos ter calma, o Rogério tá chegando agora. Não, agora o Rogério tem 2 anos de trabalho. O Rogério tá no seu segundo ano, e sem contar aqueles meses de 2021 que eu não conto. O Rogério tá no segundo ano de trabalho, tá montando um time com a cara dele, só que na coletiva ele continua dando as mesmas desculpas. Ele continua falando, insistindo no negócio da velocidade. Então por que tirou o Pedrinho, que é esse rapaz de velocidade? Por que não começou o jogo com o Igor Vinícius? O Igor Vinícius é ofensivo, só que o Igor Vinícius, eu não sei o que aconteceu com ele em 2022. Pra mim, antes ele era uma lástima e em 2022 ele virou jogador de futebol. Virou um lateral direito decente, de bom nível. Tanto que o Pablo Maia, numa dessas pegadas fofas que ele deu, o Igor Vinícius vem rasgando o cara e tira a bola. Num contra-ataque do Ituano, o Igor Vinícius foi perfeito. Não usa o Rafinha. Você quer tanta velocidade? Usa o Igor Vinícius. Aí tem o argumento de que o Igor Vinícius estaria com uma pubalgia, estaria voltando de lesão. Aí tudo bem, mas cara, se você é tarado em velocidade, Rogério Ceni, o time é com o Wellington, é com o Igor Vinícius, é com o Pedrinho, o próprio Juan que você colocou lá, você falou na coletiva, olha, não, peraí, eu usei ele ali, mas ele nem ponta esquerda que ele treinou um pouquinho bem. Boa, a questão de vaia, se você estava no estádio e sentiu que você queria vaiar, você quis extravasar, eu não vou te jogar. Você tá mais que certo, você pagou o ingresso, você pode fazer o que você quiser, você não pode agredir ninguém, você não pode jogar nada dentro do campo, mas vaiar, xingar o jogador X, xingar o jogador Y, beleza, porque eu sei que semana que vem você vai estar lá de novo, você vai estar lá contra a Portuguesa, nos clássicos contra o Corinthians, o Palmeiras, quem quer que seja, Palmeiras não, porque vai ser lá no estádio deles, não tem torcida visitante.
Mas eu sei que quem tava lá no Morumbi ontem vai no próximo jogo, vai começar, vai aplaudir, vai tentar, vai dar uma moral. Porque a gente é assim, a gente é passional. Apitou o jogo, foi uma porcaria o segundo tempo, a gente vai vaiar. Agora, se você não vai, se você é assim, tudo bem, eu também sou, mas ninguém é obrigado a torcer como você ou como eu. Parem de ficar sendo fiscal de vaia, fiscal de torcida, caramba. Bom, rapaziada, foi isso. O da Copinha eu não quis me estender muito, eu não quero falar muito sobre a Copinha, porque pra mim a base tem que desenvolver atletas, não ficar empilhando título que não serve de nada. Não adianta a gente empilhar 10 títulos na base, 11 títulos de base e não revelar ninguém. O importante é desenvolver jogador para equipe profissional, para jogar pelo time do São Paulo profissional e também fazer um bom dinheiro. Os caras que prestarem, sobem. Os caras que não tiverem um bom nível, empresta no primeiro momento, ou vende, ou né, não mantém. Às vezes essa carreira não é para todo mundo, na verdade. Não é todo mundo que está na base aí, que disputou a Copinha, que talvez vire um grande jogador ou consiga viver de futebol. É muito raro as exceções de um time inteiro que saiu da base e conseguiu todo mundo virar e ser grande jogador em grandes clubes no Brasil. Não vou nem falar Europa, no mínimo no Brasil, é muito raro. Então não vou ficar aqui cobrando e cobrando título, falando que essa molecadinha é isso, molecadinha é aquilo. Não, é se desenvolver para no ano que vem fazer um grande ano. Agora os profissionais, subiu pro profissional, aí a gente cobra, como a gente cobra todo santo dia aqui. Das falas do Rogério na coletiva, a única coisa que eu quero destacar aqui é que ele falou que o Luciano não é esse meio armador, mas ele vai ser esse segundo atacante flutuando. Eu senti isso, eu não senti o Luciano como um meia armador, gente. Pelo menos no que eu vi do jogo, eu não senti o Luciano virando meia. Ele estava um segundo atacante. E o Wellington Rato e o Pedrinho, e o próprio Caleri, o próprio Luciano também, estavam recompondo. Tanto que eu não acho que a gente foi muito exposto. O Ituano chegou algumas vezes no começo do segundo tempo, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, e depois parou. Depois deu bica pra frente, deu chute pra frente pra tentar um empate. Eu não senti o Luciano nessa função de 10. Eu senti ele na função de sempre, só que num dia péssimo, num dia horrível o Luciano. Mas que tem bola e pode dar a volta por cima. Apesar da estreia ruim, vamos ver o que vai acontecer agora contra a Ferroviária. E, novamente, eu era um dos caras que não fui a favor da contratação do Wellington Rato, mas para um primeiro jogo, uma primeira partida, me surpreendeu e está de parabéns. Quanto à namorada do Pedrinho, minha filha, deixa o Instagram, deixa o Twitter de lado, melhor não. Quando seu namorado fizer um gol, aí você posta, mas não faz esse tipo de coisa que pega mal pro grupo. Eu sei que ela, como São Paulina, pô, aí vocês vão falar, pô, Celso, mas ela é torcedora, não sei o quê. Hoje ela é uma torcedora que tem uma relação com o jogador do São Paulo, então ela tem que ter esse cuidado. E espero que ela tenha aprendido aí, viu que errou, apagou, e bola, vida que segue, bola pra frente. Não vamos deixar também, não vamos ficar dando moral pra esses bandos de jornalista babaca que vai ficar falando disso, tá, rapaziada? Tamo junto, é nóis. E já tem essa semana um encontro contra a Ferroviária. Vamos pra cima e tentar buscar esse título paulista, rapaziada. É nóis. Vamos São Paulo sempre.